Contar a história de Santa Rosa, o seu início, forçosamente se passa pela figura histórica de Virgílio Lunardi, o homem que deu a luz a Santa Rosa. E daqui a pouco você vai saber o que é essa expressão. O relato e o resgate da memória e da obra de Virgílio Lunardi vem através de um de seus filhos, Elci José Lunardi, que nesse ano de 2021 está com 84 anos. Nasceu e viveu em Santa Rosa durante todo este período. Elci Lunardi, conte para essas gerações atuais e as futuras quem foi Virgílio Lunardi. Logicamente, eu tenho que iniciar por da onde ele veio, né? Que era na Serra, mais precisamente em Guaporé, toda a família morando lá. Notícias de que nessa região daqui, existiam terras boas e baratas, e como é também uma região de minifúndio, tinha muita possibilidade de colocar indústrias aqui, né? Principalmente do que eles já vinham de lá com conhecimento, que era moinho, descascador de arroz, serrarias, etc. e tal. Aqui vieram por volta de 2018, se não me falar em memória. Solteiro, do seu Virgílio Lunardi, e espalhou os irmãos dele, colocou os irmãos dele na região aqui. Os homens, o mais novo ficou com meu pai. Foi sócio dele até o falecimento. Os outros dois ele colocou em Tuparandi e um em Criciúmal, também trabalhando com moinho, descascador de arroz, e eles tinham serraria. Aqui o meu pai não. Ele partiu para o beneficiamento de madeira, ou seja, mais precisamente de araucária. Na época tinha muito aqui, né? Essa região de Campo Novo, Braga, Redentora, que não se vê uma única árvore, que é o nosso tradicional pinheiro, araucária, era uma floresta de que você, para entrar nas serrarias, que normalmente se situam na parte de bastante declive, por causa da geração de energia, é a água, né? Passava minutos e muitos minutos sem ver a luz do sol, por causa dos pinheiros, que tinha muitas árvores que uma pessoa não conseguia abraçar. Nesta micro e macro região. Exatamente. O meu pai não tinha precisamente serraria, ele tinha beneficiamento, ficava na Borges de Medeiros. Desculpe, porque a beneficiamento. cidade... Aonde? Onde se encontra hoje a Praça Berlim, que é a Praça Alemão, e a antiga Chafariz, descendo da praça ao lado esquerdo. Ali estava o moinho, descascador de arroz, a beneficiadora e um dos elementos nossos de geração de energia, que é o locomóvel, né? Essa é a vapor, o locomóvel. E nós tínhamos também uma hidráulica, que era descendo a Simval Saldanha, subindo para hoje é o bairro Planalto, né? Vila Planalto. À direita, no que passava a ponta, toda aquela área ali era um potreiro, porque o meu tio Avelino Rosarim, ele, casado com a irmã do meu pai, ele tinha um matadouro de gado ali. Então aquilo servia, porque era um campo ali, somente grama, né? Ele largava as tropas ali para ir abatendo conforme a necessidade. Meu pai, como já tinha essa geração de energia através do locomóvel, e precisando de mais, a demanda estava aumentando de necessidade de energia, projetou uma hidráulica ali, no Rio Pessegueiro. Subindo a Planalto, lá do Nascente, ele fez uma represa e, através de convênios com o Exército, que fornecia pessoas, os militares, a pá e picareta, ele fez uma valeta que saía lá perto do abatedouro, lá do meu tio, e ali ele instalou uma turbina, uma hidrelétrica, uma mini hidrelétrica, mini, né? Porque é pequenininha, gerava 70 cavalos. Depois dessa instalação, continuando a demanda, crescimento e tal, populacional,
Nós projetamos, fizemos, inclusive, um levantamento altimétrico no Rio Santa Rosa, para se instalar ali, então, uma hidrelétrica de maior potência e tal, né? Hoje, na época, tão logo nós tínhamos completado o levantamento, surgiu, foi implantada uma lei dizendo que geração de energia só através de governos e não mais particulares. Nós fomos obrigados a ceder para a encampação, a CE nos encampou o que nós já tínhamos, né? Nos Tá. encampou. Aí vem essa expressão, o homem que deu. Na verdade, é o homem que trouxe, né? O homem que proporcionou a energia elétrica. Está correto o termo, né? Energia elétrica. Em que ano isso, meu caro Elci Lunardi? Bom, ele veio para cá, que eu saiba, 2018, e deve... Não, 1918. 1918, e por volta de 1920 e poucos aí, ele instalou por necessidade, né? Porque ele precisava. Visão dele. Visão única e exclusivamente dele. Vocês conseguem entender que saiu da cabeça de Virgílio Lunardi, qual era a formação escolar, acadêmica desse homem? Ele era um homem assim muito artístico, mas objetivo nas coisas. E eu via por outros que meu pai tinha o terceiro livro, que diziam naquela época, terceiro ano do primário, foi só o que ele estudou. Este homem, com esta formação, se deu conta da necessidade. Bom, todos se davam conta da necessidade. Exatamente. Mas, a partir dele, a solução. Uma pergunta tipo assim, Elci, quando se acendeu a primeira lâmpada em Santa Rosa? Acredito que de 30 para 40, né? 30 para 40, muito bem. A história reservou para nós, graças a Deus, o encontro de duas cabeças que transformaram e que deram um rumo, transformaram a história de Santa Rosa e que deram um novo rumo a uma cidade distante, 500 quilômetros dos grandes centros, e que hoje, logisticamente, é viável e continua sendo super viável. O encontro de Virgílio Lunardi com Pedro Carpenedo. O que você sabe a respeito? Essas duas cabeças geraram, idealizaram o projeto transformador de um frigorífico de suínos. A história começa com a vinda do Pedro de Passo Fundo a Santa Rosa. Ele era funcionário de um frigorífico de Passo Fundo, Coste, e foi mandado a Santa Rosa para falar com os formadores de opinião da época, família Lavarda, Scalco, Lunardi, por aí vai, Rego, né? Para ver se podiam capitalizar dentro dessas pessoas um valor para construir aqui em Santa Rosa um matadouro de suíno. E ele, logicamente, procurou também o meu pai, etc. E tal, e eu sei de fonte segura porque eu vivenciei isso dessa reunião do Pedro. Aí o meu pai, junto com as outras pessoas, né, que estavam aqui, moradores de Santa Rosa, não acharam boa a ideia do abatedouro de frango. Por que não fazer um frigorífico aqui, então? E foi consenso. Você falou frango, suínos, no caso. De suínos. Tá, continua. Depois ele abateu por uns tempos gado também, mas especificamente suínos, porque na região de minifúndio, todo e qualquer proprietário de terras, ele partia também para a criação de suínos, né? Uhum. E então aqui tinha uma fonte de criação de suínos, né, em função do minifúndio, que interessava esse frigorífico lá. Mas então por que não fazer aqui? Aí foi feito reuniões até que resolveram então fazer esse frigorífico em Santa Rosa. Só explique para nós aí, pro leigo, qual é a diferença de um abatedouro de suíno de um frigorífico? De um frigorífico. A diferença é que o abatedouro meramente ele pega os suínos, abate, viscera ele e terminou aí a função do abatedouro. O frigorífico não, ele elabora a carne, viscera, né? A salsicharia, que nós chamamos, né, nesse setor,
que é elaborar a salsicha. Afinal, N produtos hoje. Tá. Estou vindo Nós estamos em que ano aí, Elci Lunardi? hoje, Nessas conversas, hein? 1900 e... 1950 por aí. É bom a gente destacar um aspecto extremamente importante. Em 1950, aliás, hoje em 2021, nós temos linhas de créditos, nós temos incentivo a capital de giro. Hoje você, com o projeto, o financiamento te viabiliza o negócio. Naquela época, não tinha isso. Nada, não. Como é que vocês levantaram capital? Foi Aquele feito, grupo levantou capital? Foi feito um projeto de que a viabilidade do frigorífico partia de 30, vamos falar hoje, eu não me lembro nem Mas dá uma que moeda referência. nós tínhamos na época, mas seria hoje 30 milhões para completar o frigorífico, né? Aquisição da terra, equipamentos, construções, etc. E tal. Eles foram a campo de agricultor e conseguiram 18 milhões foi o pontapé inicial para a criação do frigorífico Santa Rosense, Prenda S.A., né? Depois. 18. Mas 18, vamos iniciar, seja o que Deus quiser. E aí partiu, tanto que o frigorífico deve ter sido inaugurado, começou a funcionar por volta de 1954, 55, por aí. Pedro Carpenedo trabalhou num frigorífico de Guaporé. E se comprava suínos aqui nessa região de Santa Rosa. É Passo Fundo. Aliás, desculpa, Passo Fundo. E se comprava suínos aqui nessa região. Só que na época as estradas eram tão difíceis, os acessos eram tão difíceis, que de 1 a 2/3 da carga chegava morta. Então, por que não trabalhar o abate ou a transformação dessa carne na origem da matriz produtiva? Você consegue lembrar, Elci José Lunardi, quantos sócios teve o frigorífico? Porque naquele tempo cada um dava o que tinha para viabilizar o empreendimento. Exatamente. 5, 6 milhões de dólares. Imagine o que era esse dinheiro nos anos 50. Quantos contribuíram? Por volta dos 50, mais ou menos, agricultores. Agricultores e comerciantes. Exato, né? As pessoas da região aqui interessadas, e principalmente o produtor de suíno, porque praticamente para ele foi vendida a ideia, e foi mesmo, de que ele fazia parte, era um associado de um frigorífico, então ele ia produzir mais, porque ele tinha da onde escoar, né? Isso foi a alavancagem disso aqui. É bom lembrar também que o frigorífico, a matéria-prima inicial dele era a produção de banha, correto ou não? Na época, se calculava um porco por quantas latas de banha ele daria, né? Isso era o peso do suíno, né? A avaliação do suíno. Hoje, um porco com banha é dispensável no mercado. É o porco carne, não é? Está havendo uma mudança agora, partindo para a banha. Hoje a banha está sendo muito procurada. Mas todas... Continue. Mas na época, a própria compressão física do porco era para banha. Quem está contando a história é o Elci, e continua vinculado ao mercado. Então a banha está voltando a ser um forte atrativo. Exatamente. Muito bem. Elci José Lunardi, lembra para nós quantos filhos teve Virgílio Lunardi, e lembra o nome da tua mãe, tá? Maria, a companheira de lado a lado, que a gente acaba não citando, Dona? Maria Dani Lunardi. Era natural da onde, a Dona Maria? Cerro Largo. Cerro Largo. Casaram aqui? Casaram em Santa Rosa. Meu pai conheceu ela em Cerro Largo, porque ele também comprava queijo e tal, né? De lá de Cerro Largo, terminou conhecendo a minha mãe e casaram aqui. Tiveram 8 filhos. Desses 8, 2, infelizmente, faleceram prematuramente, ficando 6. Nós éramos 4 irmãos homens e 2 mulheres. Posso citar o nome? Pode. Aliás, você pode citar os nomes? Raul Lunardi foi, inclusive, substituto do meu pai na direção do Prenda. Depois vem Albino, Luiz, que é vivo ainda, e eu. E as 2 irmãs, Celina e Irene. Qual dos Lunardi que lavrou a ata de fundação do Hospital de Caridade nos anos 1900 e... Pois é.
São datas precisas que eu não sei, Tudo mas bem, mas foi o hoje, em Raul. 2021, o Vida Saúde, agora com essa nomenclatura, tem mais de 70 anos. Ah, Foi o Raul, né? Raul, sim. Raul Lunardi. Muito bem. Elci, você começou citando os empreendimentos de Virgílio Lunardi nos anos 1930, não, 1920, 1930, 1940. Repete para nós. Ele começou, a família de Virgílio Lunardi, lá na Baixada, ele tinha então um moinho, Descascador de arroz, um descascador de arroz, beneficiadora de madeira e energia elétrica, fornecimento de energia elétrica. 4 empreendimentos. Ah, Tá? Há quase há um século atrás, praticamente. exatamente, é quase um século. O que tocava? Como é que era a mão de obra na época? Porque nós sempre fomos muito dependentes da agricultura, como continuamos sendo hoje, mas muito mais naquele tempo. A mão de obra era familiar ou vinha, ou vocês conseguiam? Se usava Aqui na cidade. praticamente familiar, mas dependendo da necessidade, se nós tínhamos funcionários também. E esses funcionários eram da onde? Daqui mesmo? Normalmente daqui. Daqui. Aqui da região. É claro, porque já era, o deslocamento já era mais difícil, o sistema viário não é nem sombra do que é hoje, né, a facilidade. Então era da região mesmo, né? Bem, o saudoso Virgílio Lunardi faleceu em que ano? Ele faleceu, ele nasceu em 97, com 1976, eu acho. Ele tinha quantos anos? 79, quando ele faleceu. E Então, nasceu em 1997. 1897. 1897. O 1897. século retrasado. Nasceu em... Nasceu em Guaporé. Em Guaporé. E chegou em Santa Rosa com quantos anos? Por volta de 20 anos. A história de Virgílio Lunardi merece capítulos e capítulos e capítulos especiais. Foi um homem que transformou, industrializou Santa Rosa. Na época, quando ele chegou aqui, a única indústria que existia eram os moinhos, correto? Exatamente. Ele, inclusive, foi quem edificou, construiu esse moinho, né? Não tinha praticamente nada. Essa conversa está boa e está fluindo. Elci Lunardi, você com 84 anos em 2021, cite momentos que você viveu, momentos transformadores dessa cidade. Eu lembro que o meu pai, por volta de 1947, eu lendo inclusive os documentos, né, no nosso acervo, ele entendeu por bem de que estava na hora de dar uma alavancada nos filhos, né, uma sustentação. Os 2 mais velhos estudando economia em Porto Alegre, Raul e Albino, e ele então começou a agir no sentido de dar, em primeira mão, habitação para os filhos. E depois, então, geração de emprego e renda. O que ele fez? Comprou um terreno ali na Rio Branco com a Avenida América, terreno de 1.500 metros quadrados, e ali ele construiu um prédio, ocupando mais ou menos 1.400 metros quadrados na parte térrea. Na parte superior, ele construiu apartamentos para os filhos, né? Etapa concluída, ele partiu então para geração de emprego e renda, né? Que é o caso. Ele foi constituída uma empresa que hoje chama-se Ferragem Lunardi Limitada. Ele foi a Porto Alegre, na época, e comprou junto uma importadora e atacadista, Bromberg S.A., não sei se ainda existe, todo o estoque inicial para dar um pontapé numa empresa comercial, de ferragens principalmente. E foi aí que, isso foi por volta de 1949, porque essa empresa começou a operar em janeiro de 1950 e ficou até, são 33 anos, 1982 ela encerrou as atividades. 33 anos trabalhou essa empresa, aonde ele colocou como sócios não só os filhos homens, como os 2 genros e esse tio que acompanhou ele desde os primórdios, aí, que é o Luiz Lunardi. Essa é a empresa comercial que o seu Virgílio fez. Ele nunca trabalhou nessa empresa.
Ele constituiu e foi para o contexto dele lá embaixo, para o complexo dele lá, trabalhar nas tábuas e nos grãos, e deixou isso uma pessoa que tem o terceiro livro, né? Mas ele pensava longe, é uma pessoa que eu tenho uma saudade tremenda, porque Você citou uma expressão que precisa ser esclarecida. O que era o locomóvel? É locomóvel locomóvel. é uma caldeira com o canhoto, que nós chamamos, que faz as coisas girar. A maneira de fazer ela ter essa força é através de vapor. Então, esse locomóvel, você tinha uma fornalha nele, onde você constantemente fazia, são os lavaredos, o fogo, né? E ele transformava a água em vapor, que esse vapor, então, tem uma força tremenda de impulsionar para que saia, aí o dínamo gerava energia. Esse é o locomóvel. Nós estamos à véspera da internet 5G, vivemos hoje, em 2021, a inteligência artificial. Então, isso parece tão distante, né? Na época, tudo saindo da cabeça de Virgílio Lunardi, o homem do terceiro livro, terceiro ano do ensino fundamental. Elci José Lunardi, muito obrigado por ter repartido as lembranças de um dos pioneiros do desenvolvimento de Santa Rosa. Eu Tá bem? agradeço o convite de vocês, fico extremamente satisfeito de ver que alguma coisa do meu pai, né, o que eu preservo, ele realmente contribuiu para Santa Rosa, né? Ele contribuiu de forma decisiva. Então, Ele- esse Elci Lunardi resgatando a obra de Virgílio Lunardi.